Le Fix Dramione apresenta Becky Weasley. Aleluia. Vazio. Capítulo 9. Você tem certeza que está tudo bem, Mione? Harry era uma das pessoas mais agradáveis do universo. Sim, ele era. Seu tom de voz, quase sempre calmo e macio, fazia com que as pessoas se acalmassem interiormente. Além disso, toda a aura dourada que o envolvia o transformava em alguém para se confiar bruta e cegamente. Mas ele era a última pessoa com quem Hermione queria conversar naquele momento, simplesmente porque era sincero demais. Respirou fundo. Sua visão estava embaçada devido às lágrimas em seus olhos que teimavam em escapar. Está, Harry. Só estou com problemas infinitos no trabalho e não tenho tempo para nada. Nem para visitar Rony? Ele perguntou. Foi como se uma agulha penetrasse fundo em seu peito, fazendo com que um gosto ruim de fracasso subisse por sua boca e dançasse por suas papilas gustativas. Hermione sentiu as pálpebras tremerem enquanto fechou os olhos. Fungou. Sabe, você não foi no Natal, nem no Ano Novo, quando combinamos e... Eu sei, Harry, eu sei. Ela interrompeu-o, o choro desaparecendo pela primeira vez em sua voz, deixando-a mais aguda do que o normal. Você realmente acha que eu estou saltitando por causa disso? É claro que não. Eu sei que eu estou devendo muita coisa a ele. Eu sei que eu estou sendo relapsa nesses últimos dias. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Estou em Rosite há dias, ok? Hermione tentou controlar os soluços nos instantes silenciosos que prosseguiram a conversa. Escutava a respiração ritmada de Harry do outro lado da linha. Que merda, porque ele tinha que jogar tudo na sua cara, mesmo inconscientemente. Já não bastava imaginar que, se ela não estava agindo como deveria, era porque havia algum motivo? E o pior de tudo, a única coisa verdadeira em todo aquele discurso era o fato de estar em Rosite. De resto, era tudo mentira, tudo enganação. E continuaria mentindo e enganando até que seus pecados a levassem para bem longe do céu. Assim, não teria que encarar Rony ao morrer. Mione, por que você não conversa comigo? Sério, eu preciso saber o que você tem. Você não é mais a mesma. E eu nem ao menos tenho ideia do que pode estar acontecendo com você. É tão fácil, você poderia simplesmente confiar em mim e me dizer o que há de errado. Eu sou seu melhor amigo, por Deus. Por Deus, soltou um risinho pelo nariz, passando a mão pelos olhos. Ninguém mais do que ele sabia que se Harry tivesse uma pequena noção do que realmente estava acontecendo com ela, se imaginasse que aquilo tudo tinha nome e sobrenome, não haveria perdão, não haveria benevolência que consertasse o que tinha feito. Harry, eu só preciso que você confie em mim. Eu estou com muitos problemas no momento, mas aos poucos eles vão passar e tudo vai voltar ao normal. Eu sei que não sou mais a mesma e talvez nunca mais vá ser, mas, por favor, Harry, eu preciso sair disso sozinho. Mione. Harry, é o seguinte. Hermione disse com a voz firme. Tentou tirar todos os tons de choro de sua garganta. Se não fosse dura com ele, ele nunca mais a deixaria em paz. Sincero, ingênuo, santo demais. Harry nunca entenderia absolutamente nada. Eu estou tentando ser educada, mas se você insistir, vou ter que pedir para que você não se intrometa. Sua vida é tão melhor do que a minha. Você ganharia muito mais mergulhando de cabeça nela e me deixando em paz. A agulha finalmente atravessou seu coração todo, saindo por suas costas. Hermione fechou os olhos, sentindo as lágrimas quentes umedecerem seu rosto. O silêncio de Harry era a mais dolorosa das respostas. Droga, por que tinha que ser assim? Tudo bem, Hermione. Ele disse após alguns segundos. O corpo inteiro dela doeu. Eu entendi. Mas se precisar de mim, eu sei, Harry. Ela disse após alguns segundos. O corpo inteiro dela doeu. Eu entendi, mas se precisar de mim... Eu sei, Harry. Obrigado. E me desculpe, ok? É que eu realmente preciso de um tempo. Certo. Eu te amo, disse por fim, passando as costas das mãos pelo rosto para secá-lo. Ouviu-o prender a respiração por alguns segundos e pediu que todos os anjos o fizessem responder aquilo. Queria ter certeza de que, apesar de tudo, ele ainda a amava e não deixaria que coisas como aquelas entrassem em sua maravilhosa amizade.
mas Harry simplesmente desligou. Hermione ficou algum tempo ouvindo o pulso do telefone, o celular pressionado contra a orelha. Mas Harry estava certo. Não podia simplesmente fingir que ela não havia dito nada. Faria a mesma coisa no lugar dele. Eram extremamente parecidos em alguns pontos. Talvez a sua vida fosse muito melhor se, quando for o momento, tivesse escolhido se apaixonar por Harry e não por Rony. Seria tudo muito diferente. Mas isso tudo era bobagem. Não poderia simplesmente usar um vira-tempo para voltar atrás e escolher a pessoa certa. Mesmo porque mais diferente que as coisas pudessem ser, ela não conseguia imaginar sua vida sem os momentos ao lado de Rony. O problema todo era que, depois que tudo começara, também não conseguia mais se imaginar sem Malfoy. E isso estava matando, estava doendo, queimando, definhando. Todos os dias em que ela acordava e queria sentir o gosto da boca de Malfoy, sua consciência ardia. E não era por 1 minuto ou 2, ardia o dia inteiro. E quanto mais isso acontecia, mais forte ficava o desejo de beijá-lo, tocá-lo, senti-lo perto de si. Era uma tortura inteiro, e quanto mais isso acontecia, mais forte ficava o desejo de beijá-lo, tocá-lo, senti-lo perto de si. Era uma tortura. Hermione levantou-se da cama, respirando fundo. Conseguia sentir a temperatura fria do assoalho de madeira mesmo através das meias de algodão grosso que estava usando. Estava simplesmente muito frio ali naquele janeiro, mas a proximidade de Rosite com o mar amenizava as tendências de temperatura e o ar tornava-se um pouco mais suportável. Mesmo assim, não poderia abrir as janelas e respirar aquele cheiro salgado característico que sempre vinha com ele. Tinha varrido os porta-retratos de Rony daquele lugar. Estavam todos enfiados no apartamento em Londres. Agora. Por isso mesmo, fazia mais de 20 dias que não voltava para a capital britânica. Ali, na hospedaria, poderia viver sem se preocupar com fantasmas que já bastavam estar em sua mente. Atravessou o pequeno quarto e observou as coisas em cima da escrivaninha. Não havia mais fichas criminais em sua pasta, apenas 2 relatórios de conclusão. O trabalho com Hayes e Thompson estava encerrado e Malfoy estava sob os cuidados de Maris. Agora, fora uma decisão que Superior tomara logo após o fim dos feriados. Não duvido da sua capacidade, Hermione. Acredito que você fez um trabalho excelente e o quadro de Malfoy evoluiu espetacularmente. Mas me interessei pelo caso durante o tempo que o tratei antes do Natal e agora gostaria de terminar o serviço. Você compreende? É um rapaz interessantíssimo, Maris havia dito na ocasião. Hermione nada pôde fazer a não ser concordar. Acreditava no chefe quando ele dizia que estava interessado na mente de Draco e que aquilo nada tinha a ver com incompetência pela parte dela. Afinal, quem não se interessaria? Ele era, ao mesmo tempo em que medonho, brilhante, o sonho de qualquer psiquiatra. Hermione poderia ter dito a Maris que gostaria de encerrar o caso e o médico com certeza não faria objeções. Porém, estava tão cansada daquilo tudo, cansada do estresse emocional que trabalhar com Malfoy lhe trazia, cansada de fingir que aquela era uma relação estritamente profissional, cansada da falta de ética que a questão envolvia. Estava cansada de tê-lo como seu paciente. Não deveria ter aceitado tratá-lo desde o princípio, e só agora via aonde sua teimosia a havia levado. Entregaria os relatórios de Hayes e Thompson no dia seguinte, e Maris lhe apresentaria os novos pacientes. Entraria em novo ciclo profissional e, assim, poderia também organizar sua vida pessoal e resolver ou não se Malfoy estaria ou não dentro dela. Ao lado da pasta com os relatórios havia pergaminhos limpos, um tinteiro e um maço de cigarros fechados. Marlboro, como aqueles que Malfoy estava fumando no Natal. Comprara os mesmos na sua última visita a Londres, na padaria da esquina de sua rua. Pretendia dá-los a Malfoy como um presente atrasado, em troca do isqueiro vermelho que ele colocara em sua mão. Mas 20 dias tinham se passado e ainda não tivera a oportunidade de encontrá-lo. Ele não poderia fumar o cigarro sempre. Entretanto,
Se ainda tivesse permissão para andar sem algemas, sempre poderia utilizar-se da sala dela. Quem diria? Hermione Granger alimentando vícios alheios. Era quase ridículo. E era isso que Harry não entenderia, que Gina não entenderia, que seus pais e ninguém entenderiam. Ela não era mais a mesma. Malfoy fizera surgir dentro dela algo completamente diferente, que ainda estava para ser descoberto. Não sabia bem o que, mas era diferente. Prematuro demais para ser identificado, mas estava lá. Mordeu os lábios de leve e colocou o celular ao lado do maço de cigarros. De qualquer maneira, encontraria Malfoy no dia seguinte. As paredes de Azkaban eram de pedra. As paredes de Azkaban estavam riscadas. Os prisioneiros que ocupavam a cela antes dele costumavam contar os dias que faltavam. Para sua morte? Para sua liberdade? Nunca iria descobrir, mas não fazia diferença. Ele nunca fizera riscos, por mais tentador que parecesse pegar uma lasca no chão e riscar a parede. Pedra contra pedra. Negligenciar essa tentação era uma forma de afirmar para si mesmo que não se importava, porque não havia por que contar o tempo. Não havia nada para se esperar, nem ali dentro, nem lá fora. Quando Draco, após o feriado, vestiu seu uniforme de presidiário e voltou a se enfiar naquela cela imunda, pela primeira vez na vida sentiu uma espécie de vazio. Alguma coisa nele estava diferente. Não era mais o mesmo. Havia dentro dele algo que precisava ser identificado ainda, mas que era novo. Por muitas horas permaneceu sentado em silêncio, pensando sobre isso. E o sentimento de vazio só se amenizou, mas não desapareceu, quando ele pegou uma daquelas malditas lascas e fez 2 riscos na parede. 2 dias que não via Hermione Granger. E depois 3, 4, 5. E agora havia 22 riscos seus naquela parede cheia de calendários improvisados, feito por pessoas que esperavam algo. Ele também encontrara algo pelo qual esperar, e toda aquela ânsia estava transformando-o em uma pessoa apática. O único motivo de sua existência era esperar pelo dia em que aquele enorme grupo de riscos pudesse ser atravessado por uma linha perpendicular a eles e ele pudesse começar uma nova contagem. Esperar pelo dia em que veria Granger novamente. No início, achou que seria pouco, que logo voltaria para a sala de sua doutora para que continuasse o tratamento que tanto progredira nas festas de fim de ano. Fora comunicado por Maris que não poderia mais andar sem algemas pelos corredores. Pelo menos não enquanto todas aquelas burocracias de um novo ano estivessem sendo postas em prática. Draco não sabia mais quais eram as malditas burocracias, mas sabia que agora Finn o levava para todos os lugares novamente. Esperou, porém, que Finn o levasse na imaculada terça-feira para a sala de Granger, mas pelo contrário, numa segunda-feira foram encaminhados novamente para a sala de Maris. O simpático e irritante diretor da prisão comunicou que havia transferido definitivamente seu tratamento para as mãos dele, o que agradecia a Granger por ter feito um bom trabalho até então. Draco sentiu tanta raiva de ambos naquele dia que, ao voltar para a cela, rasgou os tecidos podres da fronha e do lençol como se fossem feitos de papel manteiga. As plumas que preenchiam seu travesseiro foram espalhadas no chão e ele foi levado novamente à cela de Maris, que lhe deu uma advertência, mas a roupa de cama foi substituída do mesmo jeito. Ele não entendia por que estavam assim. Porque queria tanto encontrar-se com a Sangue Ruim novamente, porque estava contando a porra do tempo por causa dela. Ela, nem ao menos, era o tipo de mulher que ele gostava. Quer dizer, o corpo era bom, mas o sexo era diferente. Não era aquilo com o qual ele estava acostumado e do qual sempre gostara tanto. Tinha algo no meio que transformava tudo em uma coisa quase patética. E ela ainda tinha coragem de tamborilar as malditas unhas sobre o corpo dele, depois que acabavam. Como poderia estar tão ansioso para ver alguém neurótico como ela? E ainda havia a história mal contada de Paxson. Será que Granger não entendia que ele precisava vê-la para poder contar o que sabia sobre aquela confusão toda? Como uma pessoa poderia ser tão idiota a ponto de não perceber que havia algo de errado? Mataria Granger quando a encontrasse, sinceramente. Fez o 23º risco na parede. Escutou passos pesados vindo pelo corredor.
Não havia mais ninguém nas celas próximas. Cian e William foram transferidos para outra ala, para que não houvesse nenhuma confusão devido à sua traição. Logo, Finn apareceu. As chaves balançavam penduradas em seu cinto. Draco franziu as sobrancelhas, sentado em sua cama. Era terça-feira, tinha certeza disso. Não tinha encontros com Maris às terças-feiras. Já passara o horário de almoço, o banho, tudo. Deveria ficar o dia inteiro ali, mofando. Será que fizera alguma coisa errada? Bom, Draco, essa é uma pergunta retórica. Levante, seu verme. Finn disse, procurando a chave antiga que abriria sua cela. Draco umedeceu os olhos e se levantou. Você tem uma visita. Quando foi encaminhado para a sala em que ele e Parkinson se viram pela última vez, há tanto tempo, sentiu uma espécie de tensão nos músculos dos ombros e pescoço. Não poderia ser ela. Não havia possibilidade remota que fosse ela. Afinal, Granger dissera que estava nos Estados Unidos, casada com um trouxa. Não tentaria estragar a própria vida agora, depois de tantos anos sem visitá-lo. Mas quem poderia ser? Finn não dissera. E Draco não tinha ninguém que quisesse visitá-lo. Não tinha família ou amigos, ou ninguém que lembrasse de sua existência, além dela e McLean. Mas McLean não era idiota. Nunca se deixaria ser visto explicitamente ao lado dele. Não no mundo bruxo. Chegaram à porta. Finn tirou suas algemas, xingando-o como sempre. Disse que ficaria do lado de fora, e se ele fizesse alguma coisa errada, saberia. Draco sentiu sangue quente. Odiava não ter controle sobre a situação. Respirou fundo e entrou. A sala estava clara demais. O céu lá fora estava branco e ele precisou de um tempo para conseguir transformar aquele conjunto de clarões em formas distintas. Quando conseguiu, percebeu que o lugar continuava exatamente o mesmo vazio. Havia uma mesa quadrada, 2 cadeiras e uma janela enorme de vidro fosco cobrindo quase uma parede inteira. Finn fechou a porta atrás dele, ficando do lado de fora. Draco correu os olhos pela sala e quando viu a silhueta esguia dela de costas para ele contra a luz da janela, sentiu como se todo o seu sangue evaporasse de suas veias. O rosto, as mãos, os pés, lábios, o corpo inteiro começou a formigar. Pressão arterial pode ser uma merda às vezes. Abriu a boca para tentar chamá-la, mas a voz não saiu. Ela ainda estava completamente alheia de sua presença ali. Usava calça jeans escura e botas marrons de salto fino, uma cacharel de lã branca que poderia confundir-se com o dia lá fora, e seus cabelos estavam soltos sobre seus ombros. Seu sobretudo escuro estava pendurado no encosto de uma das cadeiras, cujo assento também servia de apoio para sua bolsa. Respirou fundo para tentar recuperar as coisas. Aquilo estava ficando extremamente ridículo. Granger, ele disse, a voz saindo mais forte do que imaginara que sairia. Ela virou a cabeça e estava completamente sem maquiagem. Draco franziu as sobrancelhas. Sério. O corpo formigando cada vez mais. Ela tinha pequenos traços escuros embaixo dos olhos. Marcas de cansaço. Seus lábios entreabertos deixavam à mostra seus dentes incisivos levemente maiores do que o normal. Draco abriu e fechou a mão para tentar fazer o sangue voltar a circular normalmente pelo braço. E depois de um silêncio que pareceu durar centenas e centenas de riscos na parede, tempo em que eles apenas deixaram os olhos presos um no outro, Granger se mexeu. Virou o corpo de frente para o dele e, sem aviso, atravessou a distância entre eles e lançou os braços em volta de seu pescoço, abraçando-o. O choque de seu corpo macio contra o dele foi tão doce que chegou a ser doloroso. Draco enlaçou sua cintura com um dos braços e levou a outra mão para a parte de trás de sua cabeça, enroscando os dedos em seu cabelo cacheado e puxando-o de leve. A boca dela, ainda entreaberta, alojou-se em seu pescoço, e ali ela respirou, sugando e soltando o ar contra sua pele como uma espécie de vampiro. Por 23 dias, ele imaginara como seria o momento em que a encontrasse, e, durante todo esse tempo, teve certeza de que jogaria na cara dela todas as coisas que tinha pensado. Queria ouvi-la explicar o motivo da demora, ouvi-la explicar por que Maris tinha tomado seu lugar, porque ela não podia ser uma pessoa competente uma vez na vida, porque ela tinha que ser aquela sangue ruim nojenta, porque ela era
tão prepotente, porque ela tamborilava as unhas, porque tinha procurado Parkinson para foder ainda mais a vida, porque ela ainda era amiga do filho da puta do Potter, porque ela tinha se noivado com o escroto do Weasley. Teve certeza de que a odiaria extrema e completamente. E ele a odiava, mas todas as suas dúvidas poderiam ficar para depois. Buscou sua boca com urgência, a língua ainda com tanta força de encontro com a sua que acabou esbarrando em seus dentes. Draco sentiu o gosto do próprio sangue misturado ao gosto da saliva dela. Mas não era importante. Granger fez um barulho delicioso com a garganta, enquanto se agarrava a seus ombros, ficando na ponta dos pés para estar numa altura mais próxima dele. As pálpebras tremeram conforme as línguas dançavam, uma com a outra num ritmo desesperado. Draco deslizou a mão por sua barriga, abrindo rapidamente o botão e o zíper de sua calça. Granger quebrou o beijo para poder gemer quando sentiu que a mão dele havia se infiltrado em sua calcinha e a tocava rapidamente com os dedos. Draco encostou a boca no ouvido dela, trovejando um sussurro dentro do mesmo. Fim está aí fora. Ela calou os gemidos imediatamente, jogando a cabeça para trás, os olhos comprimidos. Todo o peso de seu corpo estava concentrado no braço que Draco tinha envolto em sua cintura. Ele aproveitou o pescoço exposto para beijá-la ali, sentindo-a ficar mais úmida conforme o toque de seus dedos. Sugou sua pele. Granger enfiou as unhas em seus ombros para se segurar. Num impulso, Granger ajeitou a postura e segurou na barra de sua cacharel, tirando-a rapidamente. O ventre de Draco tremeu quando ele observou o sutiã branco de algodão que ela usava. Mordeu os lábios secos, parando de tocá-la para correr ambas as mãos por seu tronco, até atingir seus seios e massageá-los com vontade. Os corpos voltaram a se separar para que ela pudesse tirar o suéter de lã que ele usava. Aproveitou e tirou a camiseta também, fazendo com que o ar frio arrepiasse toda a pele branquíssima que se revelara. Beijou-a na boca mais uma vez, levantando-a de qualquer jeito para o primeiro apoio que encontrasse. O quadril dela esbarrou na mesa e empurrou-a, sem querer, fazendo um barulho estridente cortar o silêncio. Pararam de se beijar e olharam imediatamente para a porta, as respirações suspensas. Ela encostou a boca em seu ombro depois de um tempo, mordendo sua pele ali, até deixar uma marca vermelha. Draco deslizou as mãos por seus quadris, tentando com um pouco de dificuldade tirar seus jeans. Granger ergueu o corpo para facilitar, mas a calça acabou embolando em suas botas. Você usa roupa demais, ele disse baixinho, fazendo-a rir. Granger ajudou-o a descer o zíper das botas para que a calça pudesse sair completamente. Puxou o ar pelos dentes quando ela encostou o corpo no dele e buscou tocá-lo por cima da calça. O tecido mole logo deixou perceber o formato de seu membro rígido. Ela abaixou sua calça e cueca ao mesmo tempo, segurando-o com firmeza. Draco avançou o corpo sobre o dela, mordendo seu lábio inferior com força. Ela fez uma exclamação de dor misturada a um gemido baixo, puxou as laterais de sua calcinha para baixo, até que a peça saísse completamente por seus pés, e penetrou sem aviso, com precisão. Granger enfiou as unhas em suas costas. Eles eram apenas respiração e suor naquele momento, sem sangue, sem pretextos, sem passado ou futuro. Ela prendeu seu corpo entre as coxas, trazendo-o para mais perto de si, fazendo com que ele entrasse em seu corpo com ainda maior profundidade. O ritmo era forte e acelerado, fazendo a mesa tremer. Se Finn resolvesse entrar ali para ver o que diabos estava acontecendo, estariam fodidos. Tanto ele quanto ela. Mas por um instante aquilo não importava. A única coisa que importava era perder-se ali, enfiando as pontas dos dedos na carne de seus quadris e sentindo o suor brotar, quente de suas têmporas e nuca. Granger contraiu o corpo. Draco sentiu açucar seu braço 1, 2, 3 vezes. Os socos se multiplicaram para atingir seu peitoral, suas costas. Isso apenas o instigava para fazer tudo com mais força. Instintivamente segurou seus pulsos, prendendo-os contra a mesa. Granger tinha os olhos úmidos, mas ele sabia que isso só significava que estava delirando de prazer. Ela sempre ficava com os olhos úmidos. Eu te odeio.
ela disse, movendo os pulsos fracamente para tentar se soltar. Draco penetrou-a com mais força. Ela girou a cabeça de um lado para o outro, os olhos revirando nas pálpebras entreabertas. Eu te odeio tanto, Malfoy, tanto. O corpo dela foi tomado por acessos de tremor. Draco abaixou o rosto para encostar a boca na curva quente e suada de seu pescoço, ainda segurando os pulsos dela para cima. Eu também te odeio. Prendeu os cabelos em encoque frouxo. A nuca ainda estava quente e alguns fios ficaram grudados na pele devido ao suor. Umedeceu os lábios doloridos, excessos. Os de Malfoy estavam vermelhos e inchados como nunca, mas ele não estava realmente se importando com isso. Sentado na cadeira, tinha ambos os pés sobre a mesa e entre os dedos um maço de cigarros que ela lhe trouxera. Sentou-se na outra cadeira, cansada. Observou retirar um dos cigarros do maço e girá-lo entre o indicador e o dedo médio. O sorrisinho que atingiu o canto de seus lábios foi irritante e perverso, como de costume. Tento me livrar dos meus vícios e você os traz até mim. Todos os 3. Ele disse, colocando o cigarro no meio dos lábios e acendendo-o com o isqueiro vermelho que lhe dera no Natal. Hermione observou-o tragar longamente, os olhos fechados, cílios loiros brilhando quase esbranquiçados diante de toda aquela luz. Sabia que o primeiro vício era a nicotina e o segundo imaginava que fosse sexo. Não tinha ideia de qual poderia ser o terceiro, mas também não achava que aquilo fosse importante. Em alguns momentos da vida, porra nenhuma é importante. A fumaça que ele soltou pela boca dissipou-se no ar. Hermione apoiou a mão na mesa e começou a tamborilar as unhas sobre o tampo de madeira, esperando recuperar toda a nicotina perdida. Malfoy acompanhou o movimento de seus dedos com um olhar. Isso é irritante pra cacete, ele falou de repente. Sou hiperativa, comentou. Era verdade. Desde pequena tivera manias que mostravam sinais de hiperatividade, como roer unhas e balançar freneticamente as pernas quando concentrada. Também tinha o costume de colocar a língua entre os dentes quando escrevia. Algumas vezes mordia mesmo com tanta força que só percebia que estava se machucando quando sentia gosto de sangue na boca. Malfoy soltou um risinho pelo nariz, tragando novamente quando voltou a falar. A fumaça saiu junto com as palavras. Percebi. Ele disse, desviando o olhar rapidamente. Era incrível como poderia adquirir uma expressão de sarcasmo. Não de safadeza. Não havia termo melhor. Em questão de segundos, mas quando voltou a olhar para ela, o sorriso já sumira do canto de seu lábio. E ele estava sério como a maioria das vezes. Precisamos conversar, Granger. Hermione respirou fundo, automaticamente parando de tamborilar as unhas. Já imaginava que, em algum ponto daquele encontro, ele resolvesse fazer todas as perguntas que, com certeza, estavam enfiadas em sua mente há 23 dias, desde que se viram pela última vez. A acusaria de incompetência por não terminar o caso. Falaria um monte de coisas sobre as quais Hermione se preparara psicologicamente para ouvir. Pode falar. Passou a mão pelo rosto cansado. Estava tão cansado ultimamente. Tudo o que queria era ter deitado no peito dele depois do sexo, se deixando abraçar e adormecer, enquanto os dedos dele desfaziam nós de seus cabelos. Mas as coisas não eram tão simples. Na realidade, nada era simples, e nem mesmo poderia ter certeza se era realmente isso que queria. Malfoy tirou os pés da cama. Malfoy tirou os pés da mesa, sentando-se com uma postura reta. Amassou a ponta do cigarro na madeira e seus olhos tinham a cor das cinzas quando ele ergueu os mesmos para ela. Certa vez, Hermione comparara Malfoy a uma fotografia em preto e branco. Mas agora, depois de tudo que acontecera entre eles, tal fotografia estava tomando tons de sépia que, gradativamente, ficariam coloridos. A começar com o rosa leve em seus lábios crispados enquanto ele selecionava as palavras que utilizaria, sempre pensando muito bem no que ia falar. Parkinson, ele começou, por fim. Hermione franziu as sobrancelhas. Seria esse o momento em que ele finalmente brigaria por ela ter escondido a visita a Parkinson por tanto tempo? Respirou fundo, sem desviar os olhos quando ele a encarou. Preciso muito que você me conte o que ela disse. Preciso ter certeza de algo. Uma mecha de cabelo castanho escapou de seu coque, caindo em seu rosto, e Hermione colocou-a atrás da orelha,
olhando para o lado rapidamente. Será que Malfoy e Parkinson eram cúmplices no assassinato de Liam? E por isso ele estava tão preocupado em saber se ela realmente citara o nome do Auror? Afinal, fora a pergunta que ele frisara quando mencionou que sabia o verdadeiro motivo que o levava a assassinar Liam. Mordeu a parte interna da bochecha, o gosto da saliva de Malfoy ainda dançando em algum lugar em suas papilas gustativas. Ela me contou que uns 5, 6 meses antes de acabar a guerra, Liam roubou seu dinheiro. Você descobriu e resolveu matá-lo por isso. Chamou 2 capangas para completar o serviço. Foi só isso. Então, eu resolvi investigar. Retirei em Gringotts o histórico da conta de Liam e... Realmente, uma grande quantia em dinheiro foi colocada ali na mesma época em que a sua fortuna sumiu, segundo os registros. E depois que ele morreu, um pouquinho antes do fim da guerra, o dinheiro foi retirado. Qualquer que fosse o motivo, o dinheiro não era só para ele. Malfoy havia baixado os olhos para as cinzas do cigarro sobre a mesa. Ele levou a mão direita ao queixo, o senho franzido, aquela ruga entre as sobrancelhas que o deixava com cara de homem. Seus olhos de metal estavam estreitos. Não queria nem imaginar o que estava passando pela cabeça dele naquele instante, e muito menos pensar em suas próprias conclusões sobre tudo aquilo. Se Gina realmente tivesse traído Harry com o Leon naquela mesma época, segundo os recortes do profeta, meu Deus, ela não queria nem pensar. Gina podia ser tudo naquela vida, mas uma ladra era impossível. Há algo de errado nessa história, Granger, ele falou, enfim erguendo os olhos para ela. E estava tão sério que Hermione sentiu um arrepio ruim subindo pela espinha. Sabe por quê? Porque não foi por isso que eu matei Houston. Eu não sabia dessa história. Meus motivos foram muito diferentes. Você tem certeza que Parkinson te disse isso? Hermione piscou algumas vezes. Se aqueles não tinham sido os motivos dele, então não foram um crime de razão aceitável? No mínimo, plausível, e tudo que imaginara sobre Malfoy não ser tão ruim assim, iria por água abaixo. Ela realmente tinha se entregado a um assassino cruel e sem escrúpulos. É claro que eu tenho. Sua voz saiu baixa. Deus, por favor, não me faça perceber que eu estava errada. Quais foram seus motivos, então? Perguntou e, merda, estava com medo da resposta. Uma noite eu estava num quarto do caldeirão e Parkinson chegou. Ela estava machucada, Granger, roxa, arranhada, sangrando em alguns pontos. Ela me abraçou tremendo e chorando. Quando consegui acalmá-la e perguntei o que tinha acontecido, ela me contou que havia sido estuprada por Houston. Entreabriu os lábios. As coisas pareceram simplesmente ridículas perante o que Malfoy acabara de dizer. Todas elas. Seu corpo, suas ideias, o vidro da janela, o mar lá fora, o céu branco, a temperatura nos termômetros, Londres, Deus, tudo parecia incrivelmente patético. Aquilo não era verdade. Não podia ser. Houston passaria por ladrão, mas por estuprador era impossível. Tentou dizer alguma coisa, mas a voz simplesmente não saiu. Não conseguia acreditar. Malfoy estava mentindo. Estava mentindo para ela. Aquilo não tinha nexo. Não tinha cabimento. Eu nem imaginava que meu dinheiro tinha sido roubado. Fiquei sabendo disso apenas no fim da guerra, quando liberaram os bancos escoceses. Matei o Houston porque ele estuprou o Parkinson. Esse foi sempre o meu motivo. E ela nunca comentou nada comigo sobre isso que você falou. Nunca. Você é um filho da puta, Malfoy. Falou, o tom de voz um pouco mais alto, levantando-se da cadeira repentinamente. As mãos cobriram a boca e o nariz, enojada demais para respirar o mesmo ar que ele. Malfoy parecia confuso. Um filho da puta, como pôde inventar uma coisa dessas? Liam estuprar Parkinson. Ele não faria isso, Malfoy. Não tinha motivo algum. Ele não era um monstro. Que ele havia roubado você, ainda conseguia acreditar. Mas isso... Espero que você e Parkinson vão juntos para o inferno. Vocês são cúmplices, não são? E eu caí como uma idiota. Como desconfiei, como cúmplices. Ele a interrompeu, levantando-se também. Aproximou-se dela alguns passos. Passos que, inconscientemente, Hermione recuou. Senti como se Rony estivesse assistindo
aquilo ali, de um canto daquela sala, rindo de sua desgraça. Como se ele tivesse tentado alertá-la desde o princípio, através dos tais sonhos, e ela nunca houvesse lhe dado atenção. Granger, pare de ser ridícula. Não estaria te contando essa merda inteira se estivesse tentando me dar bem. Quando você falou que Parkinson disse que o puto do Houston havia roubado meu dinheiro, eu estranhei, porque eu nunca soube disso. Para mim, ele morreu por estuprá-la. Pergunte a Note, porra. Ele sabia da história. Montague está morto, mas poderia contar também. A qualquer comensal, essa merda está cheia deles mesmo. Ele parou por um momento, recuperando o fôlego. Ok. Vamos imaginar que essa sua história não é uma invenção. Hermione exclamou, o tom de voz claramente irônico. Aquilo era uma palhaçada. Senti os olhos úmidos conforme aquela mão invisível apertava seu coração, transformando-o em um mísero botão cheio de sangue. Que Houston realmente tenha estuprado Parkinson e que você não esteja mentindo. Quem então roubou o seu dinheiro se a conta dele encheu de galeões no mesmo dia em que a sua esvaziou, hein? A mesma quantia, Malfoy, as mesmas datas. Isso vale muito mais que a palavra de um comensal tão filho da puta quanto você. Hermione encarou-o por alguns segundos. A respiração de Malfoy estava suspensa e ele, novamente, pensava muito bem nas palavras antes de pronunciá-las. Dissimulado, mentiroso, nojento. Não sabia como podia ter feito tudo o que fizera com ele. Escroto. Os olhos rasos com lágrimas. Hermione foi até a mesa, juntando maços de cigarros, o isqueiro, tudo o que estava lá e enfiando de volta na bolsa. Mas eram lágrimas de raiva, de ódio, dele e de si mesma. Atravessou a sala até a porta e ia saindo quando a voz de Malfoy congelou até os ossos. Weasley roubou meu dinheiro. Hermione virou o rosto lentamente. Não parecia um homem mais. Os olhos muito abertos e o tom desesperado mostravam que ele era uma criança assustada, jogando a última desculpa coerente para a mãe ao dizer que quem quebrara o vaso chinês fora a empregada. Que merda é essa, Malfoy? Foi isso que Parkinson me disse. Foi nisso que eu acreditei até o último Natal. É isso que não encaixa na sua história. Não quer dizer que ela esteja errada, mas não encaixa. Desde que a guerra acabou e eu descobri que a fortuna havia sido saqueada, ele foi o culpado que me apresentaram. Ele respirava ruidosamente, como se estivesse com um problema no pulmão. E talvez estivesse mesmo, depois de tanto monóxido de carbono que engolira durante aqueles anos em Azkaban. Era palpável o desespero que ele apresentava. Hermione não se lembrava de ter visto Malfoy daquela maneira alguma vez na vida. Talvez quando eram bem pequenos e na Floresta Proibida. Hagrid mandou que ele e Harry fossem sozinhos por outro lado. Virou completamente o corpo de frente para o dele. De que Weasley você está falando, Malfoy? Do seu? Ele desviou o olhar. Hermione sentiu o coração disparar. Ele estava insinuando que Rony era o ladrão de sua fortuna. O corpo estava trêmulo e quente. Sentia cada vez mais nojo de Malfoy. Um gosto de vômito subiu à sua boca, varrendo qualquer vestígio da saliva dele em sua língua. Maldito. A voz não saiu, de forma que apenas o movimento de seus lábios pôde deixar claro o que havia dito. Malfoy deu mais um passo incerto em sua direção. A porta atrás dela não deixou que recuasse. Diga isso de novo, olhando nos meus olhos, seu desgraçado. Malfoy se aproximou, ficando apenas a 2 passos pequenos de distância. Os olhos de Hermione estavam ardendo de tanto se segurar em lágrimas. Prendeu a respiração para se concentrar em algo que não fosse o ódio que estava sentindo quando ele fitou seus olhos diretamente. Parkinson disse que Weasley roubou meu dinheiro. Um barulho instalado cortou o ar e Hermione sentiu a mão arder quando percebeu que havia batido com tudo no lado esquerdo do rosto dele. Malfoy fechou os olhos, uma marca vermelha surgindo de sua bochecha. Repita, vamos lá. Ela gritou e seus olhos estavam lacrimejando.